que falam todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Muito bom dia, querido amigo e amiga, ouvintes que nos ouvem. Quero te agradecer a Deus pelo cuidado que Ele teve para conosco através da oração. Amado Deus, nós te agradecemos e te louvamos, porque Tu és santo, Tu és bom, misericordioso e compassivo para conosco. Obrigado porque o Senhor nos despertou para a vida hoje, cuidou de nós durante a noite e nos concede o privilégio de estudar a Tua Palavra esta manhã. Alimenta-nos através da Tua Palavra, graças e favor que suplicamos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje diz liberdade religiosa. Os discípulos de Jesus já haviam recebido o poder do Espírito Santo e com este poder estavam fazendo o grande trabalho de anunciar o Evangelho, e toda a cidade estava sendo comovida por esta palavra. Pedro havia curado um coxo e isto originou na prisão desses dois discípulos, Pedro e João, e foram levados a julgamento. Perante o julgamento, eis o que o texto bíblico em Atos 4, 19 e 20 ele responde, ou diz: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Foram questionados acerca do evangelho que estavam pregando, que era acerca de Jesus Cristo. E Pedro respondeu: não é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. No dia seguinte ao da cura do coxo, que havia sido realizado, Anás e Caifás com os outros dignatários do templo reuniram-se para julgamento, e os prisioneiros foram trazidos perante eles, porque a da cura que Pedro e João realizaram, deu origem à prisão deles. Você entende o que está acontecendo aqui? Preso porque alguém foi curado, foi salvo pelo poder de Deus, pelo poder do Santo Evangelho. No mesmo recinto e diante de alguns dos mesmos homens, Pedro tinha vergonhosamente negado seu Senhor. Lembra da história de Pedro na prisão de Jesus? Isto lhe veio claramente à memória, ao comparecer ele próprio para ser julgado. Agora tinha oportunidade para reparar sua covardia. Mas o Pedro que negara Cristo na hora da sua maior necessidade era impulsivo e cheio de confiança própria, diferindo grandemente do Pedro que fora trazido perante o Sinédrio para ser interrogado. Depois de sua queda, ele se havia convertido. Nós estudamos há uns dias atrás a conversão de Pedro, né? Depois de ele passar por aquela trágica situação de negar Jesus, ele se converteu e agora tornou uma pessoa firme em defender os propósitos de Deus acima das coisas dos homens. Não era mais orgulhoso e jactancioso, mas modesto e sem confiança em si mesmo, estava cheio do Espírito Santo e, pelo auxílio deste poder, estava resolvido a remover a mancha de sua apostasia, honrando o nome que repudiara, que era o nome de Jesus. O princípio pelo qual os discípulos se mantiveram tão destemidamente, quando em resposta à ordem de não falarem mais no nome de Jesus, porque eles foram acusados de que não deveriam falar mais no nome de Jesus em Jerusalém. Eles declararam: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Este princípio é o mesmo que os adeptos do Evangelho se esforçaram por manter nos dias da Reforma. Este princípio temos de manter firme em nossos dias atuais. Por quê? Está chegando o momento em que será imposto novamente
que os verdadeiros filhos de Deus calem-se e não se oponham à falsidade. Quando for imposto a lei obrigatória em que todos têm que guardar o dia de domingo como dia de guarda, em detrimento da lei de Deus que diz: lembra-te do dia do sábado para santificar, o mesmo princípio que os discípulos e os reformadores tiveram de erguer a bandeira bem alta da verdade acima dos princípios dos homens, deve manter firmemente hoje nos nossos dias aqueles que são verdadeiros e fiéis discípulos de Deus, de Cristo. Não devemos temer ousadamente como Pedro e João, bem como os reformadores, de erguer a nossa voz e dizer: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa, desfraldada pelos fundadores da Igreja Evangélica e pelas testemunhas de Deus durante os séculos decorridos desde então, foi neste último conflito confiada às nossas mãos. Você faz parte desse último conflito. É nesta geração que esse conflito será tão terrível como diz Daniel 12:1, um tempo terrível que nunca houve, nem depois dele haverá, que você deve levantar ousadamente e dizer que antes importa obedecer a Deus do que os homens. Porque esta tal lei ecológica, religiosa, que está se preparando para se promulgar em defesa, como se diz, do mundo, que é uma falsidade, porque nenhum homem defende o homem, defende o mundo, só Deus pode defender o mundo. Só Deus pode proteger este mundo. Se andarmos na obediência aos seus princípios, o mundo estaria bem protegido se andássemos nesses princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Esta lei vai quebrar, vai arruinar a liberdade religiosa. E você e eu têm o direito de erguer a bandeira da verdade e da verdadeira liberdade religiosa, que é aquela que Deus determinou nas Sagradas Escrituras. Cumpre-nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar a obediência ao mesmo como um dever sagrado dentro de sua legítima esfera. Mas, quando suas exigências se chocam com as reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus, de preferência aos homens. É dever de todo verdadeiro cristão obedecer aos governos, enquanto os governos não transpõem a barreira ou o limite que Deus estabeleceu de sua governação. Quando as suas leis se opõem às leis do céu, às leis de Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda legislação humana. A Bíblia Sagrada está acima da igreja, está acima do Estado, está acima de todo o universo, todo o planeta Terra. A Bíblia Sagrada está em primeiro lugar, porque ela é a palavra de Deus. Deus o Criador, Deus o Redentor, Deus o Salvador, Deus o primeiro e o último. Acima da palavra de Deus já não há mais nada. Antes importa obedecer a Deus. Assim diz o Senhor, não deve ser posto à margem por um assim diz a igreja ou um assim diz o Estado. Quando a igreja impõe normas e leis que estão fora dos princípios de Deus, você deve se erguer e manter firme nos princípios de Deus. Nem que você tenha que abandonar a tua amada igreja, mantenha firme do lado de Deus. Quanto à questão dos princípios de Deus, não há amizade. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de autoridades terrestres. Querido amigo, o desafio é grande, mas o poder que está do nosso lado é maior que os nossos desafios. Que o Senhor te abençoe e te ajude, que você possa estudar a palavra de Deus para conhecer os princípios do Senhor, para que no momento em que terás que defender esses princípios, possas saber o que estás a defender, dar prova da razão da tua fé, como diz o apóstolo Pedro na palavra do Senhor. Que o Senhor te dê uma terça-feira em paz, em nome de Jesus. Amém.